Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tranquilos, em casa, os familiares saudáveis. E, bom, vou continuar nossas aulas aqui, tá? Eu coloquei um recado aqui antes, pra gente comentar um pouquinho, que todo sábado nós vamos ter novos vídeos, tá? Esses vídeos vão ser do capítulo inteiro que a gente tem no livro, e serão em torno de 4 a 5 vídeos. E geralmente eu vou disponibilizar eles até às 18 horas, tá? Dos sábados. Excepcionalmente, essa semana a gente vai ter os vídeos na terça-feira. Provavelmente estão assistindo ele hoje, terça. E a partir do próximo sábado a gente vai ter esses novos vídeos, tá? E às sexta-feiras a gente vai fazer, eu vou fazer, né, as lives, fazendo alguns exercícios com vocês, das 10 às 11. Essas lives vão ficar disponíveis também no YouTube, para que vocês possam acompanhar elas, tá? Se por acaso alguém não conseguir participar, poder assistir depois, que eu vou fazer em torno aí de uns 4, 5 exercícios. E aí tirar algumas dúvidas com vocês. Uma novidade é que a gente tem alguns novos monitores. Então, eu e o Richard, que é o outro professor de matemática, a gente está vendo com a nossa monitora se ela consegue fazer algumas lives com vocês também, para que vocês possam tirar dúvidas, né? Ela fazer alguns exercícios e a gente conseguir acompanhar bem a matéria aí, tá bom? Bom, o recado era esse e agora vamos começar nossa aula. Essa aula ela vai começar um novo subtópico, tá? É uma coisa que vocês ainda não viram comigo, que é sobre ângulos, tá? Muito importante, muito cobrado nos vestibulares e é base para muitas coisas que a gente vai fazer, tá? Bom, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre algumas medidas, tá? Medidas. Bom, essas medidas, a gente vai dividir ela, pode ser em graus, a gente tem aqui graus, tá? Bom, mas o que são os graus, né? Bom, os graus, eles são uma divisão na circunferência, né? Que é aquele círculo. Então, só colocando a definição, é uma divisão de uma circunferência. Tá? E aí em 360 partes. Em 360 partes iguais. Tá? Vamos fazer um desenho aqui só para a gente visualizar um pouco melhor, tá? Como que é isso? Bom, a gente vai ter um círculo, tá? E vamos dividir esse círculo em várias partes iguais. Então, por exemplo, vamos dividir ele aqui no meio, né? Vai ser uma parte. Vamos dividir o círculo aqui, tá? Imaginem que são partes iguais, tá? Aí eu peço para vocês terem um pouquinho de criatividade. Bom, vamos dividir de novo em outras partes iguais, tá? Aqui agora a gente tem 4 partes iguais. E assim sucessivamente, tá? Vamos dividir de novo aqui. E de novo. E de novo, e de novo. Até a gente conseguir 360 partes. Por que isso? Porque aí a gente vai ter aqui que cada partezinha, a partir do momento que a gente dividir em 360, cada partezinha vai ser um ângulo, vai ser um grau. Então a gente vai ter um grau, um grau, um grau, tá? O símbolo do grau é essa bolinha pequena, tá? Então, quando a gente somar todos esses graus aqui, tá? A partir do momento que a gente soma todos esses graus, a gente vai ter 360 graus, tá? Por isso que quando a gente fala que a gente deu uma volta completa, né? A gente começou de um ponto, deu uma volta completa e chegou no mesmo ponto, a gente tem 360 graus.
porque a gente divide esse círculo em 360 partes iguais e cada uma dessas partes tem 1 grau. Tudo bem? Simples, né? Bom, agora eu quero fazer um exemplo aqui com vocês. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, porque como é um subtópico novo, eu quero ir um pouco mais devagar, tá? E só relembrando, se por acaso vocês já têm uma familiaridade com esse tópico ou acham que eu estou indo muito devagar, podem acelerar o vídeo, tá? O YouTube tem esse recurso que vocês podem acelerar em 1.25 vezes, 1.5 vezes, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui então. Um exemplo. Bom, a gente tem vamos colocar um triângulo retângulo, né? Triângulo equilátero. E aí já começando, né? O que é o triângulo equilátero? Eu já comentei com vocês rapidamente na primeira aula, mas só relembrando. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então vocês podem colocar todos os lados iguais. Como assim? Eu quero dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ah, Guilherme, por que você pôs o tracinho aqui? Esse tracinho significa que eu estou falando sobre essa semi-reta. Aí vocês lembram nas primeiras aulas, né? Eu tenho um ponto aqui que vai até o outro ponto e para ligar esses dois pontos tem uma reta. Então essa reta é igual a essa reta, que é igual a essa reta. Quando eu falo igual, é que o tamanho é igual. Então se esse lado aqui for, por exemplo, uma reta R, esse lado também vai ser uma reta R, e esse lado também vai ser uma reta R. Tudo bem? Bom, e qual que a gente pode falar sobre esse triângulo retângulo? Equilátero. A gente pode falar que todos os ângulos desse triângulo são iguais. Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo. E aí eu posso colocar um tracinho aqui também falando que estou me referindo a esse ângulo. Tá? E, especificamente, no triângulo equilátero, todos os ângulos vão ter 60 graus. Tá? Não se preocupem se vocês não estão entendendo muito bem, porque eu vou falar mais sobre o triângulo equilátero no futuro também. Mas aqui, para vocês tentarem pegar um pouquinho melhor a ideia, por que eu estou fazendo o exemplo do triângulo equilátero? Porque, na verdade, o triângulo equilátero ele está dentro de uma circunferência. Então, se a gente fizer uma circunferência aqui, por exemplo, assim, não ficou perfeita, mas a ideia é essa. Na verdade, o triângulo está dentro de uma circunferência. Ou seja, a partir do momento que ele divide aqui os ângulos, ele está falando que essa parte aqui desse triângulo, que está dentro da circunferência, tem 60 graus. Ou seja, essa abertura aqui tem 60 graus. Tá? É como se vocês pegassem aqui, ó, e somassem 60 partes, tá? 60 partes, e os ângulos, as retas que cobram essas 60 partes, fazem parte do triângulo equilátero. Tá? Vocês vão ver que o círculo está aqui, as retas partem daqui, mas é a mesma ideia. Se vocês tivessem um outro círculo aqui, seria a mesma coisa. E o que o equilátero nos diz, né? Só falando um pouquinho da palavra em si, o equi significa igual, tá? Igual. E o látero significa lado. Igual eu falei para vocês já. Analisando a palavra, a gente consegue entender o que significa. E aqui é lado. Ou seja, lados iguais. Então, sempre que vocês ouvirem equilátero, vocês vão saber que é um triângulo e tem todos os lados iguais com todos os ângulos iguais. E sempre no triângulo equilátero vai ser 60 graus. Tudo bem? Bom,
Eu pergunto tudo bem, mas eu acho que, né, vocês têm que responder virtualmente aí. Bom, a gente pode se referir também às medidas como ângulos e ou, né, radianos. Se por acaso você nunca ouviu esse nome, é interessante que você reveja a aula, que você olhe o material que já está disponível no Drive, leia, porque o primeiro impacto às vezes é o mais difícil. Você às vezes nunca ouviu o termo, igual eu falei, eu não sabia o que era equilátero, então eu ficava perdido quando o professor falava. Eu ouvi a primeira vez isso, fui entender que eram lados iguais, que é um triângulo. Então desenhe aí várias vezes um triângulo equilátero, tudo bem? E faça essa divisão, né? Divida que o equi sempre vai ser igual e o látero sempre vai ser lado, tá? Bom, radianos. Vou colocar a definição de radianos, tá? O radianos geralmente a gente se refere por rad, tá? Então a partir de agora a gente sempre vai falar radianos em rad. E o que é o radiano, né? É quando a medida do arco tá? O arco central é igual à medida do raio. Tudo bem? Aqui já é um conceito novo. E, bom, então é quando a medida do arco central é igual à medida do raio. Bom, não entendi nada, né? Bom, o que é isso aí, professor? Falando grego? É muito simples, pessoal. Então, igual eu falei, a primeira vez às vezes é um pouco mais complicado, vocês não entendem muito bem. Aqui eu vou explicar um pouco melhor, mas com os exercícios também, praticando, vocês vão ver que vai ficar bem simples, tá? Bom, o radiano, ele se constrói com a seguinte medida. A gente vai ter um círculo, tá? Esse círculo ele pode ser dividido, né, em 360 partes, mas o radiano ele tem uma peculiaridade. Aqui a gente vai falar um conceito novo, que é o conceito de raio. O que é o raio? O raio é quando a gente pega bem aqui o centro desse círculo e a partir desse centro a gente vai passar uma reta até a extremidade. Isso aqui é o raio. O raio. Tá? Simples, certo? É quando você tem um círculo e você parte do centro desse círculo até a sua extremidade, é o raio. Ou seja, eu tenho um raio que vai daqui até aqui. Vamos falar que esse raio aqui, ele vale x. Um valor qualquer, tá? Poderia ser 10, poderia ser 100, poderia ser 1000, não importa. Agora, se eu puxar esse centro aqui até essa outra ponta, eu também vou ter o raio, certo? Que também vale x. Ou seja, sempre que a gente puxar uma ponta desse centro até a extremidade do círculo, a gente sempre vai ter o raio, que sempre vale o mesmo valor. E aí o radiano surge como? Se a gente pegar esse... Eu vou colocar tudo de vermelho, tá? Porque vai ser uma coisa só. A gente vai ter um raio aqui. Se eu puxar um outro raio aqui, concordam que ele é o mesmo valor? Porque é o raio. E aí o radiano surge quando esse lado aqui da circunferência também vale o raio. Também vale x. E aí a gente fala que esse ângulo interno, e olha o termo ângulo interno, desse triângulo, entre aspas, né, que faz aqui, ele vale 1 radiano. Tudo bem? Então é isso. O raio geralmente a gente fala que é R, tá? Mas aqui eu tô falando que é X só para não confundir. Ou seja, o que é o radiano? O radiano, ele é quando a medida do arco central
é igual à medida do raio, ou seja, o arco. Arco é sempre quando tem uma semicircunferência, tá? Mas vou falar mais disso depois. A gente tem uma semicircunferência e o raio ele vai do centro até a extremidade desse semicírculo. Tudo bem? E aí, com essa medida aqui, a gente tem um radiano. Ah, professor, tem semelhança com um triângulo equilátero? Não, tá? Não, porque aqui não é uma reta, tá? Não é uma reta, é um semicírculo. E para ser triângulo equilátero, esse aqui tem que ser uma reta. Tudo bem? É isso, radiano. E aí o radiano, a gente expressa ele da seguinte forma. Aqui eu vou colocar já a fórmula dele completa, tá? A gente vai ter um alfa, por exemplo, né? Em radianos, que é um alfa igual ao lado dividido pelo raio em radianos. Aqui o radianos, a gente vai começar a falar dele, que é uma medida. A gente não tinha a bolinha para falar o grau, então a gente tem um grau. Essa bolinha aqui significa grau, tá? Aí aqui o radiano vai ser a mesma coisa dessa bolinha. A bolinha é o grau e o radiano significa, né? E o radiano significa radianos. Radianos. Então eu posso ter um radiano, 2 radianos, 3 radianos. E o que é o L e o que é o R, né? Só para deixar explícito aqui. Bom, o L, ele é o comprimento do arco. É o comprimento do arco. E o R, ele é o raio da circunferência. Tá? É o raio da circunferência. Tudo bem? A gente mede o radianos assim. Então o alfa é radianos, tá? Agora aqui o alfa não é plano. Tá? Lembra que eu falei que a gente tem algumas nomenclaturas que são semelhantes. Então o alfa, que é um número qualquer, ele vai ser o comprimento do arco, tá? O comprimento de um arco qualquer, dividido pelo seu raio de circunferência. Tá? Então, radianos geralmente é um conceito que dá um pouco mais de dúvida nos vestibulandos. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Bom, vamos lembrar daquele nosso desenho lá? Vou colocar alguns exemplos. Então, exemplo 1. Vamos lembrar daquele nosso desenho lá. Vamos falar então que o alfa, né, a gente sabe que é L sobre R em radianos. Tá? É sempre bom, igual eu falei na aula passada, que vocês escrevam as fórmulas sempre para vocês poderem memorizar. Lembra que é o comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência. Lembrando lá daquele nosso desenho, a gente fez que o L ele valia x, né? Vamos pensar que x vale 10, por exemplo. Então o raio daquela circunferência era 10, tá? Vamos desenhar ela aqui de novo. Aquela nossa circunferência que a gente tinha desenhado antes. A gente tinha um raio aqui, tinha outro raio aqui. Só mudar de cor para ficar explícito. Esse raio. Então vamos falar que ele vale 10, tá? O x agora é 10. E aqui, também a gente fala que é o mesmo tamanho, então também vale 10, tá?
Então, vamos lá. Então, o L vale 10, porque o L é esse raio, é o tamanho da... Desculpa. É o tamanho do comprimento do arco, tá? Esse arco aqui, que vale 10. E o R, que é o raio, também vale 10, tá? Ou seja, o alfa vai ser 10 sobre 10 radianos. Quanto que vale o alfa? Ou seja, o alfa vale 1 radiano, certo? Que é o que a gente tinha colocado aqui, né? Aqui vale 1 radiano. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo de radiano, com muita calma, sem pressa. Tá? Vão raciocinando. Se por acaso vocês têm dúvida, pausem o vídeo, voltem. Essa parte já começa a ficar um pouco mais complicada, assim, porque a gente começa a juntar os termos, as terminologias, tá? Aqui em 2 nós temos, por exemplo, agora vamos falar aqui, vou desenhar, tá? Aí a gente extrai as informações daqui. Eu não sei um pouco melhor para poder escrever tudo desse lado. A gente tem um círculo. Agora eu vou falar que o raio vale 20. Tudo bem? A gente vai ter um outro raio aqui que vale 20. Mas agora, esse arco aqui, lembrem que arco é um semicírculo, vale 10. Ah, Guilherme, pode isso? Pode, por que não? Aqui a gente está falando que vale 1 radiano. Mas quanto que vale aqui, será, hein? Bom, a gente pode ver quanto que vale, né? Vamos colocar na fórmula. Então, a gente sabe que um alfa, que é um número qualquer, a gente sabe que para transformar em radianos é o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, aqui a gente sabe que o L, que é esse aqui, vale 10, tá? E o raio, que é esse aqui, aqui eu vou colocar L, aqui eu vou colocar R, vale 20. Muito bem, vamos lá. Então, alfa vai ser o L, que é 10, sobre 20. Ou seja, quanto que é 10 dividido por 20? A gente pode cortar o 0 com 0, né? Vai ficar 1 sobre 2 radianos, que é meio, certo? Que é 0,5 radianos. Tudo bem? Ah, pode 0,5 radianos? Pode. Não é tão comum, tá? Mas pode. O mais comum que a gente tem é quando a gente usa o número π. E aqui, infelizmente, vocês têm que saber quanto que vale o número π. Se vocês não sabem, eu vou colocar aqui, tá? Então, sempre quando a gente falar o número π, ele significa 180 graus. Tá? 180 graus. Ou seja, é como se a gente tivesse uma circunferência e dividisse ela 360 vezes e pegasse 180 dessas divisões e aí formasse o número π. Vamos fazer alguns exemplos aqui de figuras, né? A gente pode ter uma figura aqui, uma circunferência, né? Com um arco. Isso aqui pode valer 60 graus, tá? A gente pode ter também um outro arco, que vale 360. Então, se a gente faz uma volta completa aqui, a gente vai ter 360 graus. E o π seria o quê? Seria quando a gente tem aqui, então vamos colocar aqui um raio, né? 2 raios, né? É um raio aqui e outro raio aqui, tudo bem? E aí o 180 faz o quê? Vai de um raio até o outro raio, 180 graus. Tudo bem? Dividir exatamente no meio. Isso aqui é o nosso π. E aí o que é o 360? Se o π é 180, o 360 é 2 vezes, né, 180. Então são 2π.
E a gente pode também ver por 60, tá? Mas isso tem até uma fórmula que a gente pode usar. Então, vamos lá. Agora vamos falar mais especificamente com o π, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo A. Se a gente tivesse, por exemplo, π sobre 2. O que isso significa? Significa que a gente tem 180 graus dividido por 2, certo? Quanto que é 180 por 2? É 90 graus. Tá? Ah, Guilherme, mas por que você está falando isso logo depois de falar de radianos? Porque, se vocês pensarem bem, aqui a gente tem um raio, aqui a gente tem um outro raio, e aqui a gente tem um comprimento, não tem? Que a gente não sabe quanto que vale. Então a gente vai falar que vale L. Aqui também a gente tem um raio, né? No caso o raio, ele vai ser tudo isso, e né, o raio vai ser isso aqui, na verdade, né? E a semicircunferência, que é o L, vai ser tudo isso. Tá? Então o L é tudo isso. Vou até marcar aqui diferente. O L vale tudo isso. Por quê? Porque eu estou dando 360 graus, eu estou dando uma volta inteira. E o raio vale R. Aqui está falando que todos os círculos são iguais, tá? Só para facilitar. Aqui também, a gente tem um R. A gente tem um R aqui embaixo também. E agora a nossa volta, ela começa aqui, ó. E termina aqui. Então esse aqui é o nosso L. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o L1, só para diferenciar, né? O L2, porque você tamanhos diferentes. E o L3. Tá? Então, só para vocês verem exatamente como seria. Se vocês pararem para pensar, aqui a gente está usando a mesma fórmula. A gente está usando o lado, né? E sobre o raio. Vamos fazer um outro exemplo aqui. B. Quanto que seriam 3π sobre 2 radianos? Então, a gente tem 3 vezes 180 dividido por 2. A gente sabe que 180 dividido por 2 é 90. Então, fica 3 vezes 90, que dá 270 graus. Se vocês conseguirem reparar, a gente está partindo de uma fórmula em radianos, tá? Em radianos, e chegando em graus. Então o que a gente está fazendo? A gente está transformando radianos em graus. Tudo bem? Vamos fazer um terceiro exemplo aqui. Eu sei que não é muito simples isso a primeira vez, mas depois vai ficar mais simples, tá? Então a gente tem 4π sobre 5 radianos. Né? O lado, tá? Então aqui π, a gente tem um lado que vale π, certo? Vale 180, dividindo por 2. Tá? É como se o raio valesse 2. E aqui a gente tem 4 vezes 180 sobre 5. Tá? E aí, se vocês fizerem as contas, a gente vai ter 144 graus. 144 graus. Tudo bem? Bom, essa aula ficou um pouco mais extensa do que eu planejei. Eu vou parar por aqui. E aí, em seguida, a gente continua falando sobre ângulos. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até mais, bons estudos. Aproveitem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí no WhatsApp, no Facebook ou guardem para nossa live. Abraço, até mais.